Queridos, vamos iniciar a nossa meditação desta manhã lendo 1 Samuel, capítulo 28. Só relembrando que nós estamos estudando doutrinas e iniciamos no nosso último encontro doutrina espírita e hoje vamos concluir primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Hoje vamos concluir doutrina espírita. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28. É uma leitura um tanto longa, mas ela se faz necessário. Não é um texto muito conhecido do cristão, mas é um texto muito conhecido do espírita. Texto muito usado pelo espiritismo, pela doutrina espírita. Por isso nós vamos lê-lo inteiro. Antes de lermos o texto, é importante nós sabermos que quase todas as doutrinas, elas fazem questão, é ponto de honra, de alguma forma se vincularem ou se fundamentarem na Bíblia. Eu entendo que isso é porque todo engano, se ele não for parecido com a verdade, ele não engana. Todo falso tem que ter um pouco do verdadeiro. Uma joia falsa, se ela não parecer em nada com a verdadeira, ela não tem capacidade de enganar. Uma cédula falsa, uma marca, uma roupa, enfim, tudo que é falso, às vezes ele tem o mesmo formato, o mesmo jeito, a mesma cor. Ele carrega detalhes do verdadeiro, porque senão fica um falso grosso visto à distância e logo ele não vende, ele não é aceito. Daí a preocupação de quase todas as doutrinas que nós chamamos de heréticas, de alguma forma se vincular à Bíblia. Porque a Bíblia, ninguém duvida que ela é verdadeira. É o livro que mais teve e tem inimigo na face da terra. E nunca ninguém conseguiu provar nada contra a Bíblia. Quanto mais estudam, mais fascinados ficam. Daí a preocupação de muitas doutrinas, pensar aqui ou ali na Bíblia uma palavrinha, uma frase isolada, um pensamento e lançar ali as suas bases para as suas heresias. Assim você vai encontrar o homossexualismo, o baixo espiritismo, tudo encontrando um versículo bíblico falando, olha, está na Bíblia. As mais absurdas práticas religiosas, quando você procurar o fundamento por que se pratica aquilo, alguém diz, não está na Bíblia. É uma maneira deles continuarem enganando. E este texto que nós vamos ler, ele parece, num primeiro momento, uma autêntica sessão espírita. Parece. E o espiritismo tem se valido disso para enganar muitos cristãos. Vamos ler. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 1 diz assim: Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: Assim saberás quanto pode o teu povo fazer. Disse Aquis a Davi: Por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar a Sunem. Ajuntou Saul todo Israel e acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: Apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: Há uma mulher em Endor, que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu-se outras roupas e se foi, e com ele 2 homens, e de noite chegaram uma mulher, e lhe disse: Peço-te que me adivinhes pela necromancia, e me faças subir aqui é da região dos mortos, aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: Bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e adivinhos. Por que, pois, me armas cilada a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: Quem te farei subir? Respondeu ele: Faze-me subir a Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: Por que me enganaste, pois tu mesmo és Saul? Respondeu-lhe o rei: Não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: Vejo um Deus.
que sobe da terra? Perguntou ele. Como é a sua figura? Respondeu ela. Vem subindo um ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou, e se fez teu inimigo? Porque o Senhor se fez para contigo, como por meu intermédio ele te dissera: tirou o reino da tua mão, e o deu a teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. E o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito caiu Saul estendido por terra, e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. E faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Amém, até aqui por enquanto. Como vocês observaram, lendo este texto, Saul, rei de Israel, durante seu reinado, o apogeu de seu reinado, ele baniu, acabou com toda a prática espírita em Israel. Mas agora, no final de seu reinado, desviando-se dos caminhos do Senhor, praticando atos de desobediência contra Deus, a sua palavra, ele já não ouvia mais a voz do Senhor. O Senhor não falava por ele nem por Urim, nem por Tumim, que eram as pedras sacerdotais, e também não falava a ele pelo ministério profético. Desesperado, querendo ouvir a voz de Deus, ele procurou uma médium, disfarçou-se, e essa médium invocou a presença de Samuel, que já era morto, conforme nós acabamos de ler. Samuel foi um grande profeta, um grande juiz, um homem de Deus, julgou o povo de Deus. E de acordo com o texto, ele apareceu e falou com Saul: porque me inquietaste, fazendo-me subir da região dos mortos. O Espiritismo tem lançado mão deste texto para dizer que o que nós temos aqui é uma sessão espírita. E aí vem a pergunta: enfim, pode ou não os mortos se comunicar com os vivos? Este texto, no princípio, muitos pais da igreja entendiam que Samuel realmente aparecera a Saul. Entre eles, Justinos e Orígenes, líderes renomados da igreja. Mas por outro lado, na época de Justino, Mártir e Orígenes, também Tertuliano, Jerônimo, Lutero, Calvino, outros pais da igreja, sempre entenderam que o que apareceu aqui foi um espírito de engano, um demônio, um anjo caído, maligno, que enganou a Saul numa sessão espírita, e que jamais foi Samuel que apareceu ali. Muito bem, vamos analisar este texto à luz do seu contexto, com alguns detalhes, para nós vermos como que a doutrina espírita, ela procura se firmar na verdade, mas não há verdade nela. Primeiro, a Bíblia fala que depois que o homem morre, o seu espírito volta para Deus que o deu, e o pó volta para o pó. Quando o pó volta para o pó, o espírito volta para Deus. Assim, nem a médium, nem aquela mulher, nem o próprio Saul tinha autoridade sobre o espírito de Samuel para fazer subir da região dos mortos. Onde está escrito que uma pessoa tem o poder para chamar alguém do mundo dos mortos para os vivos? Ela não tinha esse poder. Só Deus tem o poder sobre o espírito, porque diz: quando o pó volta para o pó, termina a autoridade pessoal. O livre-arbítrio acaba na vida. Livre-arbítrio é liberdade para conduzir-se em vida. Pós-vida, volta para o comando de Deus. Assim, nem a médium de Endor, nem Saul e nem ninguém tem poder para chamar alguém do mundo dos mortos. Só quem tem poder para fazer isso é Deus. Por que Deus faria então que o seu servo Samuel aparecesse numa sessão espírita que ele mesmo havia condenado e proibido o seu povo praticar, conforme está em Deuteronômio 18, 9 a 14? Não faz sentido. Segundo, após informar Saul que Deus o tinha rejeitado, Samuel nunca mais falou a respeito deste rei. Isso você vai encontrar em 1 Samuel 15:35. Só não leia agora, para não desviar sua atenção. Então o próprio Samuel, em vida, antes de morrer,
ele disse que nunca mais falou a Saul. Se nós soubéssemos que ele falou, teria dito, nunca mais falou com ele em vida, somente depois de morto. Mas Samuel diz que ele nunca mais falou com Saul. Portanto, não foi ele que falou com Saul aqui. Terceiro, se Samuel tivesse aparecido naquela ocasião, se foi realmente o espírito de Samuel, ele não teria mentido dizendo que Saul perturbara o seu descanso, nem dito que Saul e seus filhos estariam com ele no dia seguinte. Não sei se vocês observaram, mas no versículo 15, no 19, ele falou para Saul assim: por que me inquietaste? Quer dizer, por que você me tirou do meu descanso no paraíso? Você desobedeceu a Deus, e agora você vai morrer e amanhã você vai estar comigo aqui, o que não aconteceu. Você, seus filhos e todo Israel perderão a batalha, e você e seus filhos amanhã estarão comigo. Saul não morreu no dia seguinte, e nem os seus filhos. Portanto, se fosse uma palavra profética, ela é mentirosa, e Deus nunca profetizou mentiras. A palavra do Senhor se cumpre. Saul mesmo dissera, veja bem, o próprio Saul falou com a boca dele no texto, que Deus já não falava com ele, nem por sonhos, nem por profetas e nem por Urim. Se Deus não queria falar com ele pelo ministério profético, se Deus não queria falar com ele por sonhos, se Deus não queria falar com ele por Urim, por que Deus falaria com ele numa sessão espírita que ele condenou e proibiu em Israel? Não faz sentido. Depois, ele não teria cedido a Saul o desejo de receber outras revelações, a não ser aquela que ele já tinha recebido da revelação profética. Ele não teria entrado em contradição com a sua palavra. Deus não teria dado a Saul uma revelação especial, principalmente para um homem e um rei que estava em desobediência, que já não ouvia a voz de Deus pelos meios convencionais. Deus não teria dado a ele uma possibilidade dele falar com os mortos, colocar diante dele uma exceção, contrariando tudo que ele havia dito na sua palavra, que é impossível consultar os mortos, como ele havia proibido. Isso você vai ler em Jó 7, 9 e 10, Eclesiastes 9, 5 e 6 e Lucas 16, 31. Deus não teria dado ou criado a impressão de que entrar em contato com os mortos não é tão mal como ele mesmo havia dito que era antes. Então Deus não é Deus de confusão. Nós precisamos entender o texto para não usá-lo como pretexto, né? E ainda, Deus não teria afirmado a Saul que ele deveria morrer por causa da consulta feita a médium. Preste bem atenção, queridos. Em 1 Crônicas 10, 13, quando Deus falou que Saul ia morrer, falou que ele ia morrer porque ele desobedeceu a Deus e porque ele consultou a médium. Como é que Deus mata alguém e fala, você vai morrer porque você praticou uma sessão espírita, e ao mesmo tempo ele se manifesta a essa pessoa na sessão espírita, permitindo que Samuel, seu servo, voltasse a falar com Saul? Então, em 1 Crônica 10, 13, Deus revelou, você vai morrer por isso. Se Deus tivesse permitido, não o mataria por isso, seria uma injustiça contra Saul. Saul disse à médium a quem ela deveria chamar, e a médium temeu. Naquela sessão, à noite, Saul se disfarçou de um homem comum e falou para a mulher, eu quero que você me faça subir alguém. Primeiro ela disse assim, você sabe que está colocando a minha vida em perigo, porque Saul proibiu práticas espíritas em todo o reino. Ele falou, não vai acontecer nada com você. Quem você quer que eu chame? Quero que você chame Samuel. Quando ele falou Samuel, ela reconheceu que era Saul. Quando ela viu o espírito que se apresentou, passando-se por Samuel, um espírito de engano, ela deu um grito de horror. Ela viu que era um demônio enganador, um espírito de mentira que se fazia passar por Samuel, personificando. Quando você lê o versículo 8, você percebe isso. Ela gritou por ter visto o suposto Samuel, e também uma vez que ela reconheceu que era Saul, e lembrou-se, conforme o versículo 12, que ele era inimigo de práticas espíritas. É comum nessas práticas espíritas, esses demônios do engano, esses espíritos enganadores, falar coisa. A partir dali, este anjo do engano acabou falando coisas que era do conhecimento da mulher de todo mundo.
Então ela sabia que Saul era contra o espiritismo, todo mundo sabia que Deus estava contra Saul, todo mundo sabia que Davi já estava se elevando, todo mundo já sabia que Deus havia profetizado que Davi seria o sucessor de Saul. E o que ele disse naquela sessão era de conhecimento público, não tinha nada lá de revelador, a não ser um anjo, um demônio, se passando por Samuel, como se fosse Samuel falando e enganando a Saul naquela sessão, que foi uma sessão espírita. Depois, Saul mesmo não viu Samuel. Volte no versículo 14 agora, leia ele para você ver. Veja que neste versículo 14, de acordo com a descrição da médium, ele mesmo entendeu que a personagem descrita era Samuel, mas ele não viu Samuel. Diz o versículo 14, o que você vê? Eu vejo um ancião com uma capa branca, que ele vem subindo. Ele falou assim, é Samuel. Agora, que discernimento ele tinha do Espírito procurando uma médium, um rei que era de Deus? Ele disse para a médium que era Samuel. Ela não disse, e ele não disse, e ele também não viu. Partindo da informação que ele mesmo deu, que ele mesmo acreditou, aí, a partir daí, é como se ele estivesse conversando com Samuel. Mas ele não viu, ele entendeu simplesmente pelas informações que ela havia passado a ele. Queridos, são muitos itens que nós podemos pegar no texto, eu não vou me demorar aqui, porque senão o tempo acaba. Mas a mulher tinha conhecimento do que estava se passando, Saul tinha. Fica claro que um demônio ali ocupou o lugar de Samuel, falou em nome de Samuel, assuntos que era atinente a eles, e dá-se a impressão. O Espiritismo se vale disso para dizer que o que nós temos ali é uma prática espírita que está na Bíblia, e ali ele se fundamenta. Não podemos esquecer das palavras de Jesus em João 8,44, que o diabo é o pai da mentira. Ele é mentiroso desde o princípio. De acordo com Êxodo 7:22 e 8:7, ele sabe imitar muito bem a realidade. Lembra dos magos encantadores do Egito? Eles também fizeram alguns milagres diante de Moisés. Satanás, com seus anjos caídos, tem os seus métodos para confundir aqueles que não confiam na palavra. E em 2 Coríntios 11:14, Paulo ensinou que, se possível, ele se transforma, se preciso for, ele se transforma em anjo de luz para enganar. Ele aparenta Deus, ele fala em nome de Deus, ele é anti-Deus, ele é anticristo, ele é anti-igreja, ele é anticristão, mas para enganar ele se finge de Deus, de Cristo, de cristão, de um anjo de luz. E ele tem poder para operar os seus falsos milagres. Por que falsos milagres? Porque toda vez que ele opera um milagre é com o objetivo de enganar, seduzir, corromper, prender, para depois matar, porque ele não tem misericórdia, é sempre para matar. Em 2 Tessalonicenses 2:9, nós encontramos que ele tem poder para operar os falsos milagres. Um outro texto, vou resumir rapidamente, um outro texto que o Espírito se vale é da transfiguração, quando Moisés e Elias aparecem a Jesus. Veja que ali eles apareceram depois de mortos muito tempo, mas sem nenhuma invocação humana, pela vontade de Deus, não ditaram nenhuma doutrina, foi para confirmar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. A voz que veio do céu dizia: este é meu Filho amado, a ele escutai. Não tinha ali nenhuma influência humana, eles não revelaram nenhum elemento novo ao sacrifício de Cristo, que é o que a doutrina espírita faz, nós vamos ver isso agora. Eles não contradisseram em nada o que diz a Bíblia, não praticaram nenhum erro quanto à doutrina cristã. Veio pela vontade de Deus, falaram a palavra de Deus, e as suas palavras ditas naquela oportunidade, elas não se acham registradas para criar nenhuma possibilidade ou margem de consulta. Quem é que sabe o que Moisés e Elias falavam com Jesus na transfiguração? Ninguém, nem Jesus revelou. Então não tem ali nada daquilo que se pratica no Espiritismo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 16, quando fala que morreu o pobre Lázaro e morreu o rico, e ambos foram sepultados, e um foi para o lago de fogo e o outro foi para o paraíso, para o seio de Abraão, diz que o rico pediu ao pai Abraão para que mandasse Lázaro
para que mandasse Lázaro. Na sua casa, pregar para os seus irmãos, para que eles também não fossem para o tormento. Vamos imaginar, vamos partir que nós queremos acreditar nisso. Se fosse possível um morto voltar, ele não teria solicitado, ele teria voltado. Veja que ele disse assim, olha, eu vou ler 27 e 31, não precisam ler. Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ele implorou para que o pai Abraão mandasse Lázaro à sua casa na terra. Se fosse possível, ele não teria pedido. Tudo que é possível você faz, se não pede. Se fosse possível, ele não teria pedido Lázaro, ele teria pedido para ele mesmo voltaria lá. O pai Abraão falou, não, existe uma ordem, um abismo, que quem está aqui não volta para o mundo dos vivos. Eles têm que ouvir os pregadores, se eles não ouvirem os pregadores, de modo nenhum se salvarão. Não, pai Abraão, se alguém dos mortos voltar, eles vão crer. Se não crerem na palavra dos profetas, não vão acreditar que um morto reviveu. Não crerão. Foi a explicação do pai Abraão. Então, se fosse possível, não teria solicitação. Se fosse possível, ele não teria pedido para Lázaro. Ele voltaria ele mesmo. Eu tenho algumas informações a respeito de alguns fatos estranhos que aconteceram no meio do espiritismo e que eles usam isso como base. Tenho aqui a história de um bispo episcopal chamado James A. Pike. Tinha um filho Jim. Jim era um filho único e ele suicidou-se. E antes de suicidar, ele não tinha um bom diálogo com o pai, não se comunicava com as pessoas, era arredio e não falava com o pai, mas imediatamente após suicidar-se, começou a chamar pelo pai em sessões espíritas. O pai, que era um bispo episcopal, acabou deixando a igreja e entrou pelo caminho de se desenvolver, que é uma prática que o espiritismo sugere a toda pessoa que percebe um fenômeno qualquer iluminação, qualquer arrepio, qualquer barulho, qualquer vulto. Se você procurar um espírita, ele vai dizer, você precisa se desenvolver. Isso quer dizer, você tem que abrir o teu coração e deixar o demônio falar com você, senão você não vai entender. Este homem acabou largando a igreja e foi para se desenvolver. Ele acabou escrevendo depois o Anuário Espírita, que foi lançado em 1971, coisa recente agora. É uma história cheia de detalhes que o espiritismo não conta, mas que está nos seus registros, e que este homem acabou terminando como o filho dele também, morrendo prematuramente, deixando uma igreja para seguir doutrinas e práticas espíritas. Uma prova que o salário do pecado é a morte. Uma coisa interessante, antes de nós falarmos da crença espírita, vocabulário espírita. Veja bem, o vocabulário espírita, ele é completamente pagão. Ele é completamente anticristão, antibíblico. Vocabulário espírita não tem a palavra servos, profetas, diáconos, presbíteros, como é a Bíblia. Vocabulário espírita é médium, mediunidade, clarividência, levitação, telepatia, criptestesia, premonição, mectagnomia e telecinesia. Você não vai encontrar nada disso na Bíblia. É por este ministério espírita que os espíritos se comunicam com os mortos, espíritos de demônios. O que é médium? Uma pessoa a quem se atribui o poder de se comunicar com o espírito de um morto. Clarividência, fenômenos espíritas segundo os quais uma pessoa pode sentir, observar e ver espíritos ou coisas espirituais que a rodeiam. Levitação, vencer aí a gravidade da Terra por uma força espiritual. Telepatia, comunicar-se através do pensamento com outra pessoa. Premonição, sensação, pressentimento daquilo que vai acontecer. Telecinesia é o movimento de objetos, toques de instrumentos musicais, movimentos de balanço sem o toque de mãos. Execução de instrumento, pinturas, movimentar coisas. Esse é o caminho pelo qual encanta as pessoas o espiritismo. O espiritismo e suas crenças. Vamos dar uma olhada nisso, que isso é muito importante. Deus. As colunas de uma doutrina são as bases,
a força de uma doutrina é aquilo que ela professa, aquilo que ela prega e aquilo que ela crê. Olha o que o Espiritismo diz de Deus: abrogamos a ideia de um Deus pessoal. Outra doutrina espírita sobre Deus: deve-se entender que existem tantos deuses quantas são as mentes que necessitam de um Deus para adorar. Não apenas 1, 2, 3, muitos. Eu tenho aqui os endereços dessas doutrinas. Não está nada na minha cabeça. E nem é conversa. Isso aqui são doutrinas pregadas, mas isso o Espiritismo não propaga. Então eles não acreditam num Deus pessoal. Se você não acredita num Deus pessoal, você não pode crer na Bíblia. Eles acreditam que Deus são tantos quantos querem ter um Deus. Quantas mentes existem na Terra, são tantos deuses, e cada um tem um Deus. Um chama de Exu, outro de guia, outro de espírito, outro de anjo de luz, outro de não sei o que lá, e assim vai. Quantos forem necessários. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus é um ser pessoal. Você vai encontrar isso em João 17:3, Salmo 116, 1 e 2, Gênesis 6 e 6, Apocalipse 3 e 19. Poderíamos colocar aqui dezenas de outras referências, não é uma única. Para eles dizerem que Deus é um ser impessoal e para falar que Deus é muitos, não existe um único versículo para fundamentar. Isso aqui está na cabeça dos escritores espíritas, de Kardec e de outros. A Bíblia fala que Deus é um ser único, não muitos. Ele é um ser, além de ser um ser pessoal, ele é um ser único. Deuteronômio 6 e 4, Isaías 45 e 5, até o 18, 1 Timóteo 17, Judas 25, e Jesus falando que Deus é único, não tem muitos deuses. Portanto, não é uma doutrina bíblica, ela é antibíblica. Nesta consulta, que eu acabei de falar deste caso espírita de pai que Jim era o menino que morreu, filho único, pai que era o pai. Numa consulta ao filho, ele ainda bem intencionado, achando que estava seguindo um caminho bom, ele perguntou para o filho: e Jesus, você já ouviu? Sabe o que o filho disse para ele? Olha, não me pergunte coisa que eu ainda não entendo. Quanto a esse Jesus, tudo que eu posso te dizer, pai, é que ele é um bom exemplo, mas ele não é um salvador. Nunca acredite que ele é um salvador. Que preocupação do inferno em negar que Jesus é salvador? E repetiu por 2 ou 3 vezes ao pai, dizendo que ele é um bom homem, espírito de luz, um exemplo, mas que ele não é salvador, para nunca acreditar nele como salvador. Então a doutrina espírita, ela nega os fundamentos da doutrina bíblica. Jesus Cristo, o que a doutrina espírita diz a respeito de Jesus? Olha o que ela diz. Qual é o sentido da palavra Cristo? Não é, como se supõe geralmente, o Filho Criador de todas as coisas. Qualquer ser justo e perfeito é Cristo. Outra definição de Cristo, definição espírita. Não obstante, parece que todo o testemunho recebido dos espíritos avançados mostra apenas que Cristo era um médium e um reformador da Judéia, e que agora é um espírito avançado na 6ª esfera. Outra doutrina espírita sobre Cristo. Cristo foi um homem bom, mas não poderia ter sido divino, exceto no sentido talvez em que todos somos divinos. O que a Bíblia diz a respeito de Cristo é que ele é, sempre foi e será superior aos homens, jamais um homem comum. Isso está em Hebreus 7:26. Ele é apresentado na Bíblia como profeta, sacerdote e rei, e nunca como um médium. Você vai encontrar isso em Atos 3, 19 e 24, Hebreus 7, 26 e 27, Filipenses 2, de 9 a 11. Nunca encontraremos na Bíblia que Jesus foi um médium, um espírito de luz, alguma coisa parecida. Profeta, sacerdote e rei. A doutrina da salvação ou da expiação. Expiar e encobrir para não punir. Olha o que a doutrina espírita diz a respeito da expiação. A doutrina ortodoxa da expiação é um remanescente dos maiores abusos dos tempos primitivos e é imoral desde o âmago. A razão dessa doutrina é que o homem nasce neste mundo como pecador perdido, arruinado, merecedor do inferno. Que mentira ultrajante! Porventura o sangue não ferve de indignação ante tal doutrina? O que a Bíblia diz a respeito da expiação? Foi um ato voluntário de Cristo, Tito 2 e 14, é alcançada através da fé em Cristo, Atos 10, 43,
é obtida pelo sangue de Cristo segundo as riquezas da sua graça. Efésios 1:7. Todos esses fundamentos espíritas que eu estou falando, eles não têm nenhum texto bíblico para fundamentá-los. O que a doutrina espírita fala sobre a queda? Queda, que nós chamamos de queda, o pecado de Adão, que trouxe a queda à humanidade. Eles dizem assim, olha, nunca houve queda ou qualquer evidência de uma queda humana. Outro pensamento, outro escritor, precisamos rejeitar o conceito de criaturas caídas. Pela queda deve-se entender a descida do espírito à matéria. Eles chamam de queda quando o espírito materializou-se. O que a Bíblia chama de queda? A Bíblia fala, sobreveio como consequência da desobediência de Adão. Romanos 5:12, 15 e 19. Decorreu da tentação do diabo. Gênesis 3:1-5 e 1 Timóteo 2:14. Textos bastante conhecidos de qualquer cristão. O que a doutrina espírita diz do inferno? Posso dizer que o inferno está eliminado totalmente, como há muito tempo já foi eliminado dos pensamentos de todo homem sensato. Essa ideia odienta, tão blasfema em relação ao Criador, originou-se do exagero de frases orientais e talvez tenha tido uma utilidade numa era brutal, quando os homens eram assustados com chamas, como as feras são espantadas pelos viajantes. Não tem nenhum texto bíblico para fundamentar isso também, como não tem nenhum outro. O que a Bíblia diz do inferno? A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, Mateus 25:41. Fica nas profundezas da terra, embaixo, Provérbios 15:24 e Lucas 10:15. A Bíblia diz que será a habitação final e eterna de todos os ímpios que não tiveram Jesus como seu Salvador. Salmo 9:17, Mateus 25:41. Cada um desses itens poderia citar várias referências, apenas uma para fundamentar, para os irmãos verem que o que nós estamos falando é bíblico. E o que a doutrina espírita prega é antibíblico, é pagão, é enganoso, é venenoso, é pernicioso. A respeito da igreja, o que a doutrina espírita crê? Passo a passo avançou a igreja cristã, e ao fazê-lo passo a passo, a tocha do espiritismo foi retrocedendo. A igreja foi crescendo, o espiritismo foi encolhendo. Até que quase não se podia mais perceber uma fagulha rebrilhante em meio às trevas espessas. Por mais de 1800 anos, a chamada igreja cristã se tem imposto entre os mortais e os espíritos, barrando toda a oportunidade de progresso e desenvolvimento. Atualmente ela ergue como completa barreira ao progresso humano, como já fazia há 1800 anos antes. Olha o que um escritor de doutrina espírita escreveu: se o cristianismo sobreviver, o espiritismo deve morrer. Se o espiritismo tiver que sobreviver, o cristianismo deve desaparecer. São a antítese um do outro. Até que enfim algo verdadeiro na doutrina espírita. Isso é verdade. Se um sobreviver, o outro tem que morrer. Porque chamar a doutrina espírita de cristã, vinculá-la a Cristo e a Bíblia, é algo que não engana ninguém, a não ser que a pessoa nunca tenha lido, ouvido nada da doutrina espírita e nem da doutrina cristã, porque eles são realmente a antítese um do outro. Mas é muito comum você ver doutrinas espíritas, pregadores espíritas, se dizendo cristão, exatamente para atrair e enganar aqueles que professam a fé cristã. Por que é importante nós estudarmos o que eles creem? Porque aqui está o fundamento de sua doutrina. Você quer conhecer qualquer seita, qualquer coisa falsa, pergunte o que ela pensa ou o que ela acredita a respeito de Deus, do homem, da criação, de Jesus, da salvação, da queda, do céu, da Bíblia. Nas respostas a esta pergunta, você vai ver o fundamento de uma doutrina, se ela é bíblica ou não. Porque a Bíblia, ela é cristocêntrica. A Bíblia existe para revelar Jesus. Jesus é o tema da Bíblia, Jesus é o centro da Bíblia. E Jesus veio para revelar Deus. Uma vez que o homem não tinha como subir ao céu para conhecer Deus, Deus se fez homem e veio à terra para revelar o divino ao humano.
E nós temos na Bíblia o manual de orientação de Deus para o ser humano, o manual do Criador, manual do fabricante. E na Bíblia você vai encontrar toda a orientação de Deus a respeito de Deus. Eu só sei de Deus o que Deus disse dele. Quando eu falo que Deus é, eu estou lendo na Bíblia o que Deus disse que Ele é. Eu não posso criar deuses. Quando eu falo de Jesus, eu estou dizendo o que Jesus disse dele. E assim, da igreja, da Bíblia, da queda, do inferno, da doutrina da expiação, da salvação. Olha o que a doutrina espírita diz a respeito da Bíblia. Asseverar que ela é um livro santo e divino, que Deus inspirou seus escritores para tornar conhecida a sua vontade divina, é um grosseiro ultraje e um logro para com o público. O que a doutrina espírita diz da Bíblia. Gostamos pouco de discutir baseados na Bíblia, porque além de a conhecermos mal, encontramos nela misturados os mais santos e sábios ensinamentos, os mais descabidos e inaceitáveis absurdos. Quem nunca leu Bíblia e lê isso, fica impressionado, sai falando a partir daí que a Bíblia é um livro puramente humano. O que a Bíblia diz da Bíblia? Que ela é a palavra de Deus, segundo Samuel 22:31, Salmo 12:6, Jeremias 1:12 e assim por diante. Que ela foi escrita sob inspiração divina, segundo Pedro 1, versículos 20 e 21. Que ela é absolutamente digna de confiança, Salmo 111:7. É declarada como pura, Salmo 19:8. Espiritual, Romanos 7:14. Santa, justa e boa, Romanos 7:12. Ilimitada, Salmo 119:96. Perfeita, Salmo 19:7, Provérbios 30:5. Verdadeira, Salmo 119:142. Não pesada, 1 João 5:3. Então uma fala dessa, de que a Bíblia, ela é um livro que tem ensinamentos descabidos e inaceitáveis, deveria fazer como nós estamos fazendo aqui, mostrar alguns deles, expô-los. Quer ver um deles? Está aqui, ó, algo mentiroso, descabido, inaceitável, está na Bíblia. Mas ao contrário disso, eles simplesmente jogam lama numa obra divina e escondem a mão. E deixa cada um tirar suas próprias conclusões. O que existe de gente boa no mundo hoje, que desacredita da Bíblia, que desacredita da igreja, de Deus, da salvação, de Jesus, da expiação, por causa dessas doutrinas espíritas, são muitos. Mas como nós analisamos a doutrina do fundamento espírita, veja onde ele nasceu. O espiritismo nasceu com duas moças ouvindo toques, objetos se movendo, e aí nasce uma doutrina que promete salvar a partir do século XVIII. Você acreditaria nisso? Você ensinaria isso para alguém? Será que as pessoas que acreditam nisso sabem que ele nasceu assim? Será que as pessoas que consultam os mortos sabem da proibição de Deus? Sabem como isso termina? Será que as pessoas que já ouviram essas pérolas espíritas analisaram ela à luz? Vamos imaginar que eles estejam dizendo a verdade. A Bíblia é um livro humano, então vamos analisar. Será que é possível compor a Bíblia com a mente humana? Um livro que foi escrito ao longo de 16 séculos, por mais de 40 autores, que não se conheceram, que falaram do mesmo assunto como se estivesse um continuando a obra do outro, que tiveram culturas diferentes, viveram em épocas diferentes, já disse, chegaram a viver até 1600 anos longe um do outro. Davi era rei, Pedro era pescador, Paulo, um doutor da lei, Lucas, um médico, Amós, um boiadeiro, Moisés, um grande líder, Josué, um general. Culturas diferentes, em épocas diferentes. Um escreveu no deserto, outro no palácio, outro na cadeia. Não se comunicaram, não tinha telefone, não tinha e-mail. E alguém escreve 16 anos depois. Você pega o livro de Levítico e o livro de Hebreus e o livro de Apocalipse, parece que eles foram escritos no mesmo mês. Estão distantes quase 2 milênios um do outro. Não se contradiz. A Bíblia é o livro que mais inimigo tem. Já foi colocado em computador, na ciência, e pesquisadores procuram em suas páginas motivo para manchá-lo.
E é como uma fonte, quanto mais eles cavam, mais cristalina ela vai ficando aos olhos de quem cava. É um livro que quando você estuda, se você não mudá-lo, ele te muda. Se você não torcê-lo, se você aceitá-lo, ele na prática como ele está, ele muda a tua vida. Todos nós que estamos aqui somos testemunhas disso. Quem mudou a minha vida não foi a religião, não foi o pastor, foi a palavra de Deus, a Bíblia. Todo mundo que tem contato com este livro se torna uma testemunha viva, autêntica, de que ele é um livro diferente, ele é humano. Porque nenhuma outra obra pode ser comparado com ela. Pegue um livro do mês passado, ou um jornal, ou um periódico do ano passado, vê se faz sentido para você. Quando você pega uma revista de alguns meses, ela já não tem mais validade. Quando você pega um jornal de alguns dias, já não vale mais nada. Quando você pega uma obra doutrinária do século passado, não tem mais peso. Tudo já mudou. A Bíblia, ela tem mais de 3.000 anos. Há quase 4 milênios ela começou a ser escrita o Antigo Testamento. E quando você lê ela hoje, ela é tão moderna como a notícia que vai sair amanhã de manhã. Ela é tão pessoal, todo mundo fala minha Bíblia, a palavra de Deus ao meu coração, ela é pessoal. Ninguém ouvindo uma palavra fala Deus falou com os outros, diz Deus falou comigo. Como comparar isso com um livro que tem os mais descabidos e inaceitáveis ensinamentos? Esses descabidos e inaceitáveis ensinamentos, esses absurdos, eles estão no livro dos médiuns, no livro espírita, na doutrina espírita. Ali você vai encontrar coisa que não resiste à menor análise da razão, como a doutrina da reencarnação. Chamar reencarnação de ressurreição, isso não engana nenhuma criança. Falar que João Batista era Elias reencarnado. Se está provado que na reencarnação é pluralidade de corpo com o mesmo espírito, onde você reencarnar, você tinha que saber quem você foi. Se o morto aqui, o rico, de Lucas 16, ele morreu e lá no céu ele sabia quem ele era, ele sabia que ele veio da terra, ele sabia que os seus irmãos estavam no engano, como é que alguém agora reencarna e não sabe quem foi? Só na doutrina espírita. Na Bíblia, quem desencarnou, ele não reencarnou, ele estava desencarnado, mas ele sabia quem ele era, porque o homem tem a consciência, e a consciência está no espírito e na alma. Então, se eu fosse a reencarnação de alguém, eu estaria com o meu CPF, com o meu RG, com todo o meu conhecimento de quem eu fui antes na outra vida, para informar quem quer que seja. E não morando num corpo, vindo de onde eu não sei. Então você não sabe se você foi preto ou branco, rico, japonês, amarelo, bicho, homem, na outra. Por que é fácil falar assim? Porque assim você não pode analisar. Como é que você vai analisar uma prática que você não sabe? Você é um espírito morando num corpo, mas você não sabe quem você foi antes dele. E a Bíblia está dizendo que quando o homem herdou a consciência, ele herdou para sempre. Ou no céu, ou no inferno, ele estará consciente. Ele sempre saberá quem ele foi, como ele existiu, por onde ele andou, em quem ele acreditou, se ele foi enganado ou se ele foi salvo. Assim, queridos, Deus, Jesus, a expiação, a queda, o inferno, a igreja, a Bíblia e qualquer outra doutrina, nós temos que ir na palavra, porque a palavra é uma fonte confiável. Se eu estivesse dizendo qualquer coisa da minha cabeça, tantas são as cabeças, tantas são as sentenças, aí sim. Agora a Bíblia não. A Bíblia ela não se contradiz, desde quando ela foi escrita até hoje. Em qualquer cultura, em qualquer povo, em qualquer tempo, ela é sempre a mesma. Jesus disse, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Não tem sombra de variação, não tem mudança, não tem adaptação. O que existe de absurdo são essas doutrinas que tentam manchar a palavra de Deus com contos, com fábulas, mas que vêm a público como doutrina cristã, ou como segmentos do cristianismo, ou como simpatizantes do cristianismo, tentando colocar de alguma forma as suas crenças diabólicas, antibíblicas, mundanas, humanas na Bíblia e na pessoa de Cristo. Cada texto que você analisar, como nós analisamos o da médium de Endor, você vai encontrar mentiras.
Saul não morreu, Israel não foi derrotado no dia seguinte, seus filhos não morreram. São práticas mentirosas, mas que às vezes, numa leitura rápida, sem o conhecimento da palavra, acaba passando uma outra ideia. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.